Bom dia, eu sou César e hoje vou estar apresentando meu trabalho sobre a arquitetura de Gromogol, a construção da igreja. Eu estou aqui com o seu Elcio, que vai contar mais sobre a arquitetura e a construção. A gente vai tentar pelo menos dar uns rabiscos, um apoiozinho, que apesar de ter um material que dá para aprofundar melhor, mas falar sobre arquitetura fica parecendo assim um pouco complicado, mas a gente tem trabalho, tem aqui um mesmo aqui do Amaury David Viana Costa, dezembro de 2008, na Unimontes. Em 2009, a minha filha caçula também, Maria Fernanda do Carmo, escreveu a monografia dela sobre o patrimônio histórico e artístico de Gromogol, Minas Gerais, um estudo de estilos de épocas que influenciaram na construção da Igreja Matriz de Santo Antônio. Aí, pela data que se tem notícias de pessoas portugueses e outros já adentrando o território de Gromogol, a gente não sabe se já em busca de algum minério, alguma coisa, mas tem um professor que tem até um trabalho dele aqui também, o Zé Geraldo Mendonça, foi professor da Unimontes há algum tempo. Ele dava notícia de uns portugueses aqui por volta de 1505. Aí o pessoal, poxa, mas Brasil descoberto em 1500, 1505 já pessoas aqui, mas igual a gente comentou, já tinha os holandeses também no Nordeste. Mas em caráter oficial é 1553, vem aí o pessoal já amando de Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, que adentra a região e sobe o Jequitinhonha, chegando à região da Serra de Santo Antônio de Itacambiraçu. Então, são relatos muito velhos, muito antigos, com relação à igreja, que era um marco naquela época. Iniciou o lugar, a igreja era uma das primeiras construções que apareciam, mas se dá notícia de uma capela, mas a gente não sabe ao certo quando foi erigida essa capela. O certo é que, com relação à atual igreja, que eu desconheço algum projeto de arquitetura, ela foi construída por pessoal na época, mão de obra foi escrava, o material era o que utilizava, era o que tinha, assim, vamos dizer, em abundância. Pedra, madeira também se tinha, e as telhas eram confeccionadas também na região. Então o material era próprio da região. Agora, com relação a alguma planta, um arquiteto, um troço, apesar dos estilos, de ter a referência barroca, mas no trabalho, voltando lá na data, ela inicia a construção por volta de 1839, da atual igreja na situação que se encontra. E só é concluída em 1858, por ocasião da emancipação de Gromogol. Tem notícias de doação pelo governo da província, na época, de R$800 mil. Consta, segundo informações precisas, no inventário do pai do barão, deixando um testamento, recurso para a construção da obra da igreja, e consta também do barão ter cedido escravos e ter ajudado também na construção da igreja, na ocasião. Mas ela ficou uma temporada paralisada as obras por falta de recursos, porque o povo doava tanto dinheiro como diamantes, certo? Mas a referência à igreja, apesar dos traços barrocos,
uma igreja que no trabalho de Maria Fernanda dá para ver as características, o estilo, é a igreja de Santa Ana do Sacramento, em Mato Grosso. Porque se você olhar as igrejas de Diamantina, de Ouro Preto, Sabará, Marianas, realmente barroca, o estilo é completamente diferente. Tá entendendo? Então, ela, quando Fernanda colocou, e no trabalho dela que ela cita, que ela está mais para construção clássica, teve pessoas que não achou, como se diz, não gostou da ideia. Você está entendendo? Mas foi uma pesquisa muito bem feita e que tem os relatos que dá para a gente perceber e confirmar. Agora, uma vez concluída, a gente vê, por ocasião da reforma feita em 1923, que a frente dela caiu. E segundo consta, eu não tenho, mas já vi a foto, parece que é do acervo de Lúcio Bem-Querer, ela era diferente. Tinha as duas torres maiores na lateral e uma pequena no centro. Foi quando caiu. Eu não sei se na época ela era rebocada. Então, quando ela é reformada, reconstruída em 1923, mudou a característica, uma torre principal maior e as duas, e a frente dela foi rebocada. Esse processo se dá por volta de 1923. Já por volta de 1983, 1985, teve uma reforma feita por Zino Oliva, salvo me engano, a mando, a pedido ou por ordem de Inábio, um filho de Gromogol, não tem muita certeza, mas parece que essa pessoa encarregada dessa reforma do altar morre e foi feita uma pintura lá no coisa. Já por volta de 1983, 1985, a reforma feita na época, era padre Henrique Ribeiro da Fonseca, eles tiraram o reboco da parte interna da igreja, inclusive naquele vão onde fica o altar, tinha nas laterais as pinturas dos apóstolos, mas já um pouco danificadas, e como não tinha quem restaurasse, eles acharam por bem tirar o reboco. Vindo a acontecer a última reforma por volta de 2003, foi por ocasião da Irapé, eles criaram até um conselho, não sei, as pessoas que definiram e acharam por bem tirar o reboco da frente, o que eu não assinaria a favor. Mas segundo os intelectos da época, diz que eles iriam utilizar um produto que utiliza para impermeabilizar casco de navio, que não iria dar infiltração na igreja. Isso foi uma preocupação muito grande, porque quando você chega na construção e olha as laterais dela e o fundo, é plana, superfície plana, então é só o vento que atrapalha, que a erosão é causada praticamente pelo vento, porque o telhado, a sobra, o beiral, ele protege bastante. Já a frente não é cheia de rococó, aquelas coisas, aquele círculo, aquelas coisas. Minha preocupação é que com a infiltração, com a umidade, é um cacto, é uma gamileira, é uma planta qualquer, uma semente pode nascer ali e vir a danificar. Porque essas reformas, ela não acontece assim com uma certa frequência. E se olharmos de frente à praça, a gente vai ver que uma parte dessa que foi tirada do reboco, ela está com uma tonalidade bem escura, por ocasião das águas no período chuvoso, ainda fica mais forte ainda, que é a infiltração que tá ocorrendo.
o que eles garantiram na época, que o produto que iria utilizar para impermeabilizar não ia dar essa... Entendeu? Então, com relação à planta, arquiteto, a gente não tem noção. O pouco que a gente conseguiu foi essas doações feitas pela própria população, esse valor feito na época pelo governo da província, na época de R$800 mil, doações, testamento, a exemplo do Barão, deve ter outros também, esse é porque a gente conheceu, porque chegou a ter acesso aos papéis, você está entendendo? Uhum. E os dados são esses, a igreja matriz, ao longo dos seus anos, passou pela seguinte reforma. Em 1910, desaba o terço superior da igreja entre as duas torres. Em 1923, fim das obras da restauração da fachada. 1941, restauro do altar-mor. 1983-85, a retirada do reboco das paredes. 2003, reforma das instalações elétricas, piso, pedras e madeira. 2010, restauro do teto e do altar principal. Aí já entrou imagens também, foi feita uma restauração mais delicada nessa parte. Mas o todo, na frente, no caso, foi nessa época aí. Tirando isso, a gente não tem, não sei a data certa aqui agora de imediato, de quando passou a patrimônio, mas eu acredito que a data certinha eu não sei, mas foi na mesma época que outros imóveis também do município foram tombados. A exemplo aqui do Sobrado, onde eu moro, o Casarão, a Casa da Cultura, o cemitério, que tem uma capelinha antiga também. Então, vários outros imóveis foram tombados pelo município. Mas isso não foi passado para a gente, a relação de todos os que foram tombados, mas eles têm. Mas foi essa preocupação para ver se consegue recurso e um certo apoio para manter essa arquitetura. Além de ter sido tombado, ficou sendo durante muito tempo um marco histórico, um atrativo turístico à igreja. Hoje não é concorrência, mas a gente tem o presépio, tem a barragem de Irapé, a usina hidrelétrica de Irapé, que também é um outro atrativo turístico muito grande na região, né? E são patrimônios que nós, gromogolenses, nativo, visitante que vira filho de Gromogol também, deve estar cuidando, a exemplo, dos nossos lares, das nossas famílias e assim por diante. Muito obrigado, viu? Aí, caso tenha necessidade de fazer um relatório mais detalhado, fotografar, pegar documentos, alguma coisa, a gente está aí à disposição para outra. Eu estou até assim meio rouco, eu acho que... Não tem problema. Mas deu para ter uma noção, mais ou menos, né? Qualquer coisa. Essa foi a história da arquitetura de Gromogol. Muito obrigado.